Oi, eu sou Guta Cavalcante e você está no canal Doramas, Gatos e tudo mais. E hoje, mais uma vez, vou falar sobre um gênero de dorama que já cativou um enorme número de admiradores ao redor do mundo e continua aumentando esse número dia a dia. Eu mesma admito que gosto cada vez mais desse tipo de dorama e é por isso mesmo que eles estão se tornando recorrentes aqui no canal. Mas de que gênero eu estou falando? Claro que é sobre os belíssimos e adoráveis doramas chineses de fantasia. E o título de hoje é A Princesa e o Lobisomem. E com um título desses, já dá para perceber que esse dorama é completamente fora da caixinha. Então, agarre a sua suspensão da descrença com força e mergulhe junto comigo nos surreais acontecimentos dessa história que eu garanto vai fazer você se divertir horrores e suspirar muito com o romance. Ou melhor, os romances que se desenrolam nessa trama. Mas antes, vou como sempre agradecer a Carol do Black Cat Cuts, que é a pessoa responsável pela edição de todos os vídeos aqui do canal. E agora sim, vamos falar dessa história nonsense e absolutamente apaixonante. A Princesa e o Lobisomem é uma produção de 2023 que mistura romance, comédia e doses altíssimas de fantasia, com a direção de Chang Feng de O Grande Soberano 2020, Aces of Love 2018, entre outros, e com o roteiro de Chuchu. A Princesa e o Lobisomem traz um elenco talentoso e comprometido tanto com a história como com a estranheza que ela pode causar no início. À frente do elenco temos Chen Jae-wan, de A Oliveira Branca, Mr. Bad, Amor Oculto, Hanson Siblings, e esses dois últimos já com vídeos aqui no canal, além de muitos outros, porque esse rapaz não para de trabalhar, ainda bem. E ao seu lado temos o Woo Xuan-hee, que esteve recentemente em Um Pretendente Perfeito. O dorama nos conta a conturbada história de amor entre Ki-pa, a jovem princesa do grande reino de Xia, e Kui Mulan, o grande rei do clã animalesco. Ki-pa é uma princesa um tanto sui generis, adorada por seus súditos que a tratam como se ela fosse uma espécie de idol. Ela é uma pessoa boa, justa, mas muito voluntariosa. Filha única dos antigos soberanos do reino de Xia, um casal muito apaixonado que resolveu até abrir mão do trono para poder viajar pelo mundo, divulgando a cultura do Império de Xia e ao mesmo tempo vivendo uma espécie de longa lua de mel. Com isso, Ki-pa fica sob a tutela de seu tio, irmão de seu pai, que assume o trono ao lado de sua esposa, e ambos gostam muito de Ki-pa. Ou seja, mesmo com seus pais viajando já há algum tempo, Ki-pa tem uma vida feliz e uma família que a ama e a apoia. Porém, tanto seus pais quanto seus tios chegam ao consenso de que Ki-pa já está na idade de encontrar um casamento, e sua tia está animadíssima na busca pelo par perfeito para a princesa. Mas Ki-pa é bem exigente e recusa todos os pretendentes que surgem. Na realidade, tudo o que ela deseja é encontrar um amor verdadeiro e viver esse grande amor igual os seus pais fazem. Mas nenhum dos pretendentes apresentados por sua tia consegue acelerar seu coração. Já Kui Mulan é um rei dedicado ao seu povo, mas que está preso a uma maldição que há centenas de anos atinge todos os membros de sua família, que se tornam reis. E essa maldição começou devido a uma praga que atingiu o reino e fez com que todos os habitantes adquirissem algumas características de animais. Os ancestrais, então, ficaram preocupados de que o povo fosse atacado ou até mesmo morto por outros povos devido à aparência e comportamentos que passaram a apresentar. E por esse motivo, os ancestrais criaram um encantamento, uma espécie de barreira mágica capaz de esconder o reino animalesco. Mas o pior é que, para evitar que essa praga retorne, o rei precisa depositar parte da sua energia vital nas águas da fonte sagrada, o que faz com que eles fiquem cada vez mais debilitados e com uma aparência assustadora. E é por isso que, durante o dia, Kui Mulan mantém sua bela aparência, mas à noite ele se transforma em uma criatura meio humana, meio lobo. Enfim, um lobisomem. E apesar da situação se agravar durante o período da lua cheia, o tornando ainda mais selvagem e fazendo com que ele praticamente perca a sua humanidade, a mudança de aparência ocorre todas as noites. Os destinos desses dois personagens se cruzam quando Ki-pa, que havia subido em uma árvore para pegar ovos que estavam
estavam em ninho se desequilibra e despenca da árvore, caindo exatamente sobre Cuimulang, que passava pelo local. Com o impacto, a pérola sagrada sai do corpo de Cuimulang e, obviamente, é engolida por Kipá, sem que ela perceba. Isso lembra um pouco o que acontece em Meu Companheiro de Quarto é um Gumirro? Lembra. Mas ao contrário do que acontece naquele dorama, aqui os dois desmaiam com um acidente e quando acordam já não estão mais juntos. O que faz com que a partir de então, Cuimulang saia frequentemente do reino animalesco para procurar pela moça que está com a pérola sagrada, que é um item mágico poderosíssimo que, segundo dizem, pode até acabar com a maldição. Cuimulang está sempre acompanhado por seu fiel escudeiro, Liu Jun, da linhagem da serpente. E este está muito preocupado, pois percebe que seu rei está cada vez mais fraco e estas incursões ao mundo dos humanos parecem enfraquecê-lo ainda mais. Quando Cuimulang finalmente encontra tal moça que engoliu a pérola sagrada e descobre que ela é nada mais, nada menos que a princesa do reino de Xia, ele, em um primeiro momento, a salva de um pretendente mau caráter que queria abusar da princesa. E, em seguida, Cuimulang a sequestra e a leva para o clã animalesco. Não é uma coisa muito cavalheiresca de se fazer. Ao acordar em um lugar estranho, Kipá recebe a ajuda de Hongxue, da linhagem dos gatos, que foi designada por Cuimulang para ser a criada pessoal de Kipá, enquanto esta permanecer no clã animalesco. É claro que o único desejo de Kipá nesse momento é retornar para sua casa, e ela fará de tudo para atingir esse objetivo. Porém, no momento, ela nem sabe onde está. E as coisas que Hongxue vai gentilmente lhe contando, como sobre o fato de seu poderoso rei e os moradores do clã animalesco serem todos pertencentes a linhagens de animais, como ela própria, que pertence à linhagem dos gatos, ou os homens que puxam velozmente a carruagem serem da linhagem dos cavalos, e o próprio rei ser um lobo, enfim. Tudo isso faz a situação parecer ainda mais chocante para Kipá. Percebendo que Kipá, por ser de uma raça diferente, poderia ser tratada com preconceito pelos residentes do clã animalesco, Cuimulang resolve protegê-la, lhe dando um status que ninguém no reino poderia contestar. E dessa forma, ele decide se casar com ela, já que ele também tem sido pressionado pelos anciãos para que se case e gere um herdeiro para o trono. Até porque a única forma de absorver todos os poderes que a pérola mágica possui é recebê-la através de um beijo de amor. Clichê? É claro que sim, mas já está decidido aqui neste canal que amamos clichês e pronto. Então, sem discussão a respeito desse pequeno detalhe. E claro que Kipá vai ficar inconformada quando descobre que se tornará a rainha do clã animalesco se casando com o misterioso Cuimulang, o rei lobo do qual nem mesmo os seus próprios súditos conhecem a aparência, já que todas as vezes em que é visto em público, ele está sempre usando máscara e capuz, o que, aliás, é uma tradição entre os reis do clã animalesco. Claro que para piorar ainda mais a situação, a primeira vez em que Kipá encontra o rei no palácio tinha que ser desastrosa, e ela o surpreende logo em um momento em que ele estava na fonte sagrada cumprindo o seu dever real, a tal maldição, e obviamente ele estava sem o capuz ou a máscara. Então Kipá o vê em sua aparência de lobisomem e fica totalmente chocada e assustada. E após descobrir o quão assustador Cuimulang é, a princesa fica ainda mais determinada a escapar daquele lugar tão bizarro. É quando, em sua nova tentativa de fuga, ela acaba se escondendo em uma casa de banho que estava fechada para o banho medicinal do rei. E assim, os dois se encontram novamente. Mas agora, Cuimulang está em sua esplendorosa aparência humana. Por um pequeno mal-entendido, Kipá passa a acreditar que ele é um membro da guarda especial do reino de Xia, que foi parar ali enquanto tentava protegê-la. Ele deixa que ela mantenha esse engano e assim acaba ganhando a confiança dela. Então ele lhe diz que conseguiu se infiltrar no palácio e até se tornou um guarda-costas do rei. Dessa forma, ele a convence a manter a calma para que possam planejar a fuga e executar tal plano no momento propício. E é assim que, enquanto abomina a ideia de se casar com Cuimulang, Kipá se torna cada vez mais próxima do guarda Lixong, sem saber que se trata da mesma pessoa. Partindo dessa premissa, a princesa e o lobisomem nos entregam um dorama visualmente interessante e com uma história que apresenta toques inusitados e surpreendentes. Mesmo assim, no início, eu confesso que tive uma certa dificuldade em me apegar ao dorama e eu quase desisti. Talvez eu até tenha tido uma certa estranheza inicial parecida com a de Kipá, mas a
partir do terceiro episódio, eu já estava totalmente engajada e divertindo com as trapalhadas da princesa em suas tentativas frustradas de fuga e suas interações com os residentes do reino animalesco. Com o tempo, Kipá começa a se acostumar com o lugar e com as pessoas locais. Mais do que se acostumar, ela passa realmente a gostar do lugar e a se preocupar com as pessoas. Kipá é mimada e tem uma personalidade forte e obstinada, o que torna todas as tentativas de Cui Mulang de conquistá-la praticamente fadadas ao fracasso. Ainda mais quando ele passa a disputar o coração da princesa com ele mesmo, na versão de Li Shong, por quem, obviamente, a princesa se apaixona muito rapidamente. Então, temos o rei, enquanto disfarçado de guarda, vivendo um início de romance perfeito e plenamente correspondido, ao mesmo tempo em que ele sofre para fazer com que a princesa se apaixone por ele como soberano do clã animalesco. Mas esse não é o único casal que precisa encontrar a solução para seus labirintos amorosos. O dorama é recheado de casais fofos que vão se formando durante a trama, e todos eles têm seus próprios desafios. Como a gata Honshu e o serpente Ryujun, ou o humano Jimei e a cozinheira Shunen, da linhagem dos passarinhos, que adora uma fofoca, ou até a Doninha, Kujie, que é a chefe da guarda real e sempre foi apaixonada pelo rei Cui Mulang, o que a faz antipatizar instantaneamente com Kipá, enquanto ignora os sentimentos de Baike, da linhagem dos porcos-espinhos, que trabalha junto a ela na defesa do reino. Tem até um casal formado por vilões, mas que é tão fofo que faz a gente torcer para que fiquem juntos e, se possível, bem no final da história. E todos esses são ótimos personagens com bons desenvolvimentos, além de vários outros que vão surgindo no decorrer do dorama com histórias também relevantes para o andamento da narrativa central. O dorama também possui um vilão bem sinistro e manipulador, que conta com a ajuda de devotados seguidores e tem o objetivo de destruir Cui Mulang para assumir o controle do reino, mesmo que ele não assuma diretamente o trono, mas coloque alguém que possa manipular, como o invejoso irmão mais novo de Cui Mulang, por exemplo. Durante todo o tempo, a princesa e o lobisomem mantêm um aspecto lúdico semelhante a um conto de fadas, com momentos que nos fazem lembrar a Bela e a Fera, talvez a sua mais óbvia referência. E essa sensação é reforçada pela já costumeira beleza dos cenários e figurinos, que são qualidades recorrentes nesse tipo de produção. E mesmo que o resultado final não fuja muito do esperado nesse tipo de obra, o caminho percorrido até a linha de chegada é muito agradável, com momentos engraçados, divertidos, uma leve pitada de drama e muito romance. O que faz de A Princesa e o Lobisomem a pedida perfeita para quem procura um romance que parece ter saído das páginas dos livros que líamos na infância. E esta é minha recomendação de hoje. Um dorama lindo e com uma história romântica e muito divertida. Mas e você? Já conhecia A Princesa e o Lobisomem? Aprecia um bom conto de fadas? Me conta nos comentários que eu quero muito saber. E para você que ficou aqui até agora, meu muito obrigada. E antes de sair, não esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas dorameiras que ainda sonham com um príncipe encantado e se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Na descrição deixarei mais algumas informações sobre A Princesa e o Lobisomem e algumas sugestões de livros clássicos para você ler para alguma criança próxima ou apenas para recordar a sua própria infância. Afinal, uma boa história ajuda a formar o caráter e ainda nos ensina a sonhar. Por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!